Bom dia a todos. Essa é mais uma aula de urgência e emergência, né, para o curso de Educação Física. E hoje seria uma aula tira dúvidas em relação ao trabalho que era para ser desenvolvido durante esse mês, né? Nesse trabalho do estudo dirigido, foram abordados algumas alterações, né, algumas intercorrências que são bem comuns, né, na nossa prática do dia a dia mesmo. É bem comum acontecer esses episódios, né, que é a hipoglicemia, o desmaio e a crise convulsiva, né, que são esses três itens, né, que são bem comum estar acontecendo, né? Então, a gente vai começar falando primeiramente, eu vou compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar aqui. Então, o primeiro que a gente vai estar comentando é a questão dos desmaios. Tá? O desmaio é uma alteração que pode ter diversas causas, né? Desde causas mais graves, como problemas cardíacos, respiratórios, até problemas relacionados à parte emocional, né? Como muita emoção, né? Ou algum processo de muito entusiasmo, né? Muito, como que eu posso dizer? Um processo de muita exaltação também pode estar gerando, né, um desmaio. É muito comum a gente ver em locais com muita emoção isso acontecer, né? Como, por exemplo, em shows, né? É comum a gente estar observando, né, essa questão aí de apresentar desmaio quando você encontra com seu ídolo, né? Tem muito dessa questão do desmaio aí por causa emocional, ou em situações como receber uma notícia muito ruim, né? A pessoa pode apresentar, então, um desmaio. Então, o desmaio, ou também chamado síncope, é essa perda, né, momentânea e rápida da condição de consciência. Então, você perde por alguns segundos, né, a consciência, né, como se o corpo desvalecesse, né? Ele perdeu ali as suas forças, a sua capacidade. Né? Existem vários conceitos aplicados para o desmaio, né? Mas o que mais utilizado é esse relacionado à parte do sistema neural, que é como se tivesse uma descarga e uma perda de força de uma maneira geral, né? O desmaio, qual que é o problema do desmaio? Primeiro, é identificar qual é a causa do desmaio, né? Então, se você souber a causa, é fácil de você reverter esse desmaio, né? Então, quando a gente sabe a causa que levou ao desmaio, é muito fácil você agir, né? Então, quando o desmaio acontece por uma questão. Só um minuto, gente. Então, quando o desmaio acontece, por exemplo, com uma situação de emoção, é muito fácil, né, você resolver. Ou quando acontece por alguma questão
de exposição ali, clara, né, a um choque e tal, fica fácil de você estar reconhecendo que aquilo foi por problema emocional, né? Outra condição que é comum acontecer desmaios é em situações extremas, né, como assim, calor intenso, né, ou muito tempo sem beber água, né, que dá desidratação, muito tempo sem comer, que pode estar causando o desmaio, ou atividade física excessiva, também leva a acontecer o desmaio. Então, nesses casos que é possível saber a causa, é fácil de você fazer a intervenção, né? Qual que é a intervenção, então, para esse desmaio? É deitar a pessoa no chão, se a pessoa já estiver caída, né? Deitar ela no chão, e levantar as pernas da pessoa, tá? Essa é a principal intervenção aí para o desmaio. Então, a primeira coisa que a gente vai relacionar em relação ao desmaio é a causa e o tratamento, digamos assim, né? Intervenção, não é nem tratamento, é intervenção. Então, quando você sabe a causa, é fácil você, então, agir aí com a intervenção. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é colocar o indivíduo posicionado quando ele caiu no chão, né, e levantar as pernas desse indivíduo, tá? Levantar as pernas. Além disso, né, além de estar levantando as pernas, a gente aflocha, né, alguma coisa que pode estar ali na volta do pescoço, alguma coisa apertada, faz o aflochamento, levanta as pernas da pessoa e a chama ela para ela voltar, né? Chama ela pelo nome ou faz o chamamento que a pessoa acaba respondendo. Uma coisa importante em relação à questão do desmaio é o que a gente não deve fazer. Então, o que você não deve fazer quando a pessoa desmaia? Você não deve estar colocando nada na boca da pessoa, tá? De jeito nenhum, nem água, nem nada. Ah, mas ela está desidratada. Não é o momento de estar oferecendo água para esse indivíduo. Não tem a necessidade de molhar pulso, de passar álcool no pulso, de dar para a pessoa cheirar algo que tem um cheiro muito forte, né? Como álcool, como algum tipo de perfume, tá? Isso não é necessário. Então, não tem necessidade de fazer isso, não se deve fazer isso. O que se deve fazer é, primeiramente, deitar a pessoa, ver se ela está respirando, né? Que é aquela verificação inicial que a gente faz, perguntar, chamar. Geralmente a pessoa desmaiada, ela vai ter alguma movimentação. E aí levantar, então, as pernas, colocar alguma coisa embaixo das pernas da pessoa. Se não tiver nada para colocar, você fica segurando alguns minutos e a pessoa vai começar a responder. Você chama ela pelo nome e ela responde. Então, essa é a principal intervenção que a gente faz no desmaio, né? Quando acontece esse, principalmente quando a gente conhece a causa. Né? Quando a gente não conhece a causa do desmaio, então eu estou andando na rua e de repente uma pessoa cai no chão. Quando acontece dessa maneira, a gente volta para o suporte básico de vida. Chama, não respondeu, liga para os bombeiros, começa a fazer as manobras de ressuscitação. Agora a pessoa caiu, você mexeu, ela respondeu ou teve alguma movimentação que é um desmaio, aí você levanta a perninha dela e vai chamando ela, desaflocha alguma coisa do pescoço e chama até a pessoa responder. Tá? E aí a pessoa realmente volta muito rápido dos desmaios, tá? Não fica muito tempo desmaiado. O desmaio é uma coisa que volta muito rápido, né? Principalmente esses causados por emoção e tal. Outra coisa que deve se levar em consideração é em caso de desmaio por questão de calor,
ou de excesso de exercício, é sempre colocar essa pessoa, então, num ambiente ventilado e mais fresco, né? Então, é remover essa pessoa debaixo do calor, se caso for o caso, né? Ou se for também em condição que está muito frio, colocar essa pessoa para uma área aquecida, né? Fazer o contrário. Então, nesses casos assim, a gente sempre lembra de estar colocando num ambiente mais agradável. Quando a pessoa ainda não caiu no chão, né, mas ela está com a sensação de que vai desmaiar, e aí a pessoa vai reclamar de uma tontura, da visão turva, né, e que está perdendo as forças, nesse caso a gente senta a pessoa e coloca a cabeça no meio das pernas da pessoa, tá? Faz esse movimento e segura a cabeça para que ela fique nessa posição. Qual que é o objetivo disso? Tanto de levantar as pernas como de baixar a cabeça, é para que você aumente o fluxo de ar e de sangue para o cérebro, porque algum motivo isso foi interrompido de uma maneira brusca, né, naquele momento. Então, você faz essas duas intervenções, né? Se caso a pessoa, na hora que acorda do desmaio, ainda não tem condições, você vai colocar ela em posição lateral de segurança, que a gente já viu, e vai chamar ajuda, né? Então, sempre vai seguir essa mesma rotina, né? Então, o desmaio, ele é uma coisa muito comum de acontecer, né? E o saber o que não fazer, às vezes, é mais importante do que fazer, porque realmente a pessoa desmaiada, ela volta muito rápido do desmaio, tá? Principalmente quando é causa relacionado à questão emocional ou a fatores externos, tá? O retorno é muito rápido desse desmaio. Então, a gente não precisa tá assim, causar uma agitação maior, porque aquilo ali vai ser uma coisa mais rápida, mais momentânea. Mas, de novo, eu não sei a causa, eu estou andando na rua, a pessoa caiu na minha frente, eu não sei o que aconteceu, não sei se realmente é um desmaio, eu sigo o suporte básico de vida. Tá? Agora, quando eu estou ali, por exemplo, na escola, as crianças estão ali correndo no sol, são super agitadas, aí nesse caso, né, aí a gente, então, parte para a questão desse atendimento mais específico, né? Que é relacionado à parte do levantamento, né? Aí das pernas, ou de baixar a cabeça, caso o indivíduo, né? Ainda não tenha desmaiado, né? Completamente, e faça a intervenção. E aí, o que a gente não deve fazer? Nunca dar água para esse indivíduo. Não precisa molhar os pulsos, tá? Não precisa dar nada para a pessoa cheirar, nada disso vai fazer o indivíduo voltar rápido do seu desmaio, tá? Então, deixar ali a pessoa mais confortável possível e esperar que ela retorne. Lembrando, se esse retorno não voltar rapidamente, eu vou acionar o serviço, né, de apoio, que no caso aqui em Cáceres são o corpo de bombeiro, para levar, tá? Outra coisa que é comum acontecer, desmaio, é quando a pessoa está grávida, né, nas mulheres grávidas, e aí nesse caso segue também o mesmo protocolo, deitar e levantar as perninhas, esperar, ou se não, se a pessoa está sentindo que vai passar mal, sentar e baixar a cabeça e ficar com a cabeça baixa entre as pernas até retornar. Depois que retorna, se não está se sentindo bem, colocar em posição lateral de segurança para que o indivíduo retorne à sua condição ali o mais rápido possível, tá? Então, tomar esse cuidado contra acontecer os desmaios, né? E aí, quando não sei a causa do desmaio, eu começo o suporte básico de vida, que a gente já sabe qual que é. Outra coisa comum em relação ao desmaio, né, que pode estar acontecendo, é desmaio causado por trauma. Agora,
Quando acontece desmaio causado por trauma, aí já é diferente. Aí, nesses casos, tem que chamar o serviço o mais rápido possível. Tá? Ou seja, bateu a cabeça e desmaiou. Tem que chamar o serviço o mais rápido possível e começar o suporte básico de vida. Agora, em situações clínicas, aí não precisa. Tá? Então, sempre a gente avaliar aí qual que foi a possível causa daquele desmaio, né, daquela síncope, e aí fazer intervenção. Então, sempre levar em consideração essa questão. Outra coisa que a gente pode estar vendo, muita gente tem essa dúvida, como é que eu vou saber que a pessoa está desmaiada ou está em parada cardíaca ou parada respiratória? Tá? A pessoa desmaiada, ela vai estar apresentando respiração, então vai estar apresentando movimentos do tórax e do abdômen. Outra coisa que pode ser feita em caso, né, de não saber, se você tiver com dúvida se a pessoa está em parada ou está em desmaio, é pressionar o externo, tá? Com a mão fechada, com essa ponta dos dedos, você pressionar aqui o externo. Se você fizer isso em você vai ver que dá uma grande dor fazer essa fricção aqui no externo. A pessoa desmaiada, mesmo desmaiada, você vai fazer isso e ela vai ter algum movimento de dor. Tá? Nem que seja, ela vai se mexer ou vai fazer alguma movimentação. A pessoa em parada respiratória, ela não faz isso. Tá? Ela fica totalmente parada a fazer essa fricção no externo. Então, quando tá com muita dúvida, a gente pode estar flexionando o externo para verificar se a pessoa está realmente desmaiada ou em parada cardíaca. Né? Lembrando que a gente segue sempre o protocolo do suporte básico de vida. Tá? A gente só parte diretamente para a intervenção quando a gente está vendo que é uma coisa clínica. Né? Eu, particularmente, já apresentei vários desmaios por causas conhecidas, né? Por conta de 2 desmaios que eu apresentei foi por conta de falta de comida, porque eu estava fazendo dieta, e aí eu desmaiei. E outra vez foi quando eu estava gestante, né? Que eu senti que eu ia desmaiar depois de ter caminhado muito tempo no sol. Né? E aí, nesses casos, a primeira coisa que você faz é seguir a regrinha. Ou baixa a cabeça entre as pernas, quando a pessoa está sentindo que está ficando ruim, né? Ou se não, se já caiu, levanta as pernas da pessoa e aí vai aguardar. Lembrando sempre, se o desmaio foi após um trauma, aí não importa se a pessoa acorda rápido, tem que chamar o atendimento médico. Tá? E quando for desmaio por causa clínica, a pessoa também deve ser aconselhada a estar procurando um médico para investigar o porquê desses desmaios, se eles não tiverem uma causa visível. Então, se eu fiquei 2 dias sem comer e fui fazer caminhada e ter um desmaio, a causa está clara. Né? Ou agora, eu tô gestante, fiquei andando no sol procurando roupinha de bebê e tive um desmaio, tá claro a causa. Agora, do nada, eu estou andando e desmaiei, sem causa nenhuma. Estava alimentada, estava hidratada, não tinha sol, tive um desmaio, e isso tem que procurar ajuda, porque isso pode indicar alguma coisa mais grave. Então, a questão do desmaio é sempre estar relacionando a causa para fazer intervenção. E lembrando, se for trauma, sempre procurar ajuda médica o mais rápido possível. E se caso, né, o desmaio, né, você tiver em dúvida se está desmaiado ou se está em parada cardíaca, você começa o suporte básico de vida, porque daí a pessoa vai sentir dor e vai acordar na mesma hora. Tá? Lembrando, o que não deve ser feito, eu vou até escrever aqui, não deve fazer, não dar água, não dar nada para a pessoa cheirar,
Não passar álcool na pessoa. Não precisa fazer isso. Não precisa jogar água na cabeça da pessoa. Tá? Que nada disso vai resolver, tá, gente? Ai. Não jogar água na pessoa. Tá? Então, a gente ter esses cuidados do que não fazer. E, na dúvida, sempre chamar o atendimento de emergência, tá? Às vezes a televisão, ela ajuda, mas às vezes ela atrapalha, né? É muito comum a gente estar vendo nas novelas, né? Nos filmes, né? E ter essa questão aí da pessoa passar, né? E tudo. Então, essa condição, Adriele, de pedir água, né, é uma resposta do organismo ao sistema de desidratação que pode ter levado a sofrer o acidente, ou quando a pessoa se acidenta, né, tem um pouco de perda de sangue e o organismo imediatamente vai sentir sede. Mas a gente não deve dar água para a pessoa pós-desmaio ou pós-acidente. Tá? Nunca se dá água para a pessoa, porque a chance dela engasgar, né, ou se afogar com essa água é enorme, porque a gente não sabe o que levou ela a ficar desacordada. Tá? Então, a gente não deve dar, a gente só realmente dá água depois que tiver totalmente acordada, consciente, né, orientada e sabendo qual que foi a causa que levou aquele desmaio. Ao contrário disso, não dá água, porque a pessoa pode apresentar um episódio de vômito ou mesmo se afogar com aquela água. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Em situação de trauma, mesmo que nem aí você está relatando de acidente, nesse caso aí mesmo que a gente não dá água de jeito nenhum, porque a chance da pessoa engasgar é enorme, né? E aí a água pode. E é o que a pessoa vai pedir. A primeira coisa que a pessoa vai pedir em situação tanto de um choque como de um trauma é pedir água por conta da perda de sangue que ela tem. Por menor que seja a perda de sangue que tem, a sensação nossa é de pedir água, uma resposta do nosso corpo ao trauma. Então, a gente não deve dar água para a pessoa. Por mais que a pessoa esteja pedindo água, a gente não dá água para a pessoa, pelo risco que tem de piorar aí o quadro. Eu sei que às vezes a gente aparece, né, as pessoas dando água, principalmente nas novelas, no filme, a primeira coisa que oferece é pedir água. A gente não dá. E quanto mais sangue perde, mais sede a pessoa sente, tá? Isso é uma resposta do organismo natural a tentar corrigir a perda de sangue. E a pessoa fica reclamando e pedindo, né? E a gente tem que ter, então, aí, nessa hora, o pulso firme, dizer, não, você não pode beber água. Inclusive, também, porque em situações de trauma, que podem requerer cirurgias, a pessoa não pode ter bebido água para entrar para o centro cirúrgico, né? Então, a gente não dá água de jeito nenhum, né? A gente só dá água depois que a pessoa já está totalmente bem, totalmente acordada e que não for trauma, né? Em trauma, nada de água. Em trauma, a pessoa não bebe água, só vai beber água quando ela estiver dentro de um ambiente hospitalar. Fora do ambiente, ela não toma. Então, em situação de acidente, de jeito nenhum. Né? Agora, por exemplo, assim, quando é gestante, né? E a gestante estava andando ali, e aí passou mal, teve uma situação de desmaio, e depois acordou, já está bem, está conversando, aí quer beber água, aí tudo bem. Mas em situação de trauma, nem pensar. Né? Ou se não assim, eu estou fazendo uma trilha,
há um tempão caminhando lá embaixo do sol de Cáceres, inventei de ir fazer uma trilha. Chega no meio do caminho, cai, tem um desmaio por causa do calor. Depois que a pessoa acordar, que ela estiver conversando, falando, aí a gente pode oferecer água. Mas no momento inicial, nada de água, por mais que a pessoa peça água, nada de água. Tá? Esse é um erro bem comum que acaba acontecendo, e aí as pessoas acabam dando água mesmo, porque a pessoa fica num desespero pedindo, né? E aí fica aquela agonia de querer ajudar, e aí a gente acaba atrapalhando, né? Em trauma, nem pensar da água, tem que ser pulso firme mesmo, dizer não, não vai beber água agora, não. E ponto. A outra situação que foi colocada lá para vocês estarem pesquisando, né, é a questão da hipoglicemia. Né? A hipoglicemia, ela é uma condição também bem comum de acontecer, tá? Porque ela pode ter duas vertentes, né? A gente tem dois tipos de hipoglicemia. Nós temos a hipoglicemia nos pacientes que são diabéticos, tá? Que aí é um pouquinho mais complicado. E nós temos a hipoglicemia dos pacientes não diabéticos. Tá? Não diabéticos. Então, nós temos, no caso da hipoglicemia, duas situações. Nós temos a hipoglicemia quando o paciente é diabético e quando o paciente não é diabético. O que vem ser a hipoglicemia? A hipoglicemia é a falta de glicose no sangue. Né? Da onde vem essa glicose? A glicose vem da nossa alimentação. Então, quando a gente fica com falta de alimentos, a gente tem, então, essa hipoglicemia, né? Que vem ser a falta de glicose, que é o açúcar. Né? Então, quando a gente tem a hipoglicemia, é quando os nossos níveis de açúcar estão abaixo de 60 mililitros por decl de sangue. Né? Então, isso quando a gente consegue medir. A hipoglicemia, ela vai, então, ter esse aspecto, ela pode acontecer no paciente diabético e no paciente não diabético. Nos dois, tem o mesmo sinal e sintoma, tá? Que é pele fria, sudorese, né? Uma sudorese que é sem exercício, a pessoa começa a suar parada, né? A pele fria e pegajosa, a pele fica como se fosse uma pele de um sapo, já tocaram em sapo, perereca, dessas lagartixinhas que tem em casa, assim, que fica no teto? Ela fica naquela textura, sabe? Aquela pele parece úmida, pegajosa mesmo, e fica bem característico, tá? E aí a pessoa reclama de visão turva, né? De ficar tudo preto ou tudo branco e de fraqueza até que a pessoa cai. Né? Não que ela caia e tenha um desmaio, às vezes não chega a perder a consciência. Né? Pode acontecer de perder a consciência, mas às vezes não. Tá? Fica com essa sensação. Quando a pessoa é diabética, ela já reconhece esses sintomas e aí, imediatamente, ela já pede uma reposição de açúcar quando a pessoa é diabética. Então, quando a pessoa é diabética, ela já conhece esses sinais e sintomas e ela pede uma situação, ela pede comida, ela pede um doce. Tá? E aí, nesse caso, quando a pessoa ainda está consciente, a gente pode estar ofertando, então, esse doce. Tá? Esse doce pode ser uma bala, pode ser uma colher de açúcar, pode ser um pouco com água com açúcar. Tá? Então, quando a pessoa pede e a pessoa já é doente, já reconhece, você pode estar ofertando se ela estiver consciente, orientada.
tá? Ou seja, estiver falando, estiver conversando, estiver relatando o que ela está sentindo. Em pessoas não diabéticas, a hipoglicemia geralmente acontece por uma alimentação errada e a geração de muito exercício ou de muita perda calórica naquele dia. Então, por exemplo, eu tive 2 situações de desmaio por hipoglicemia por conta de falta de alimentação. Na época eu estava fazendo faculdade e eu queria emagrecer para a formatura e eu entrei numa dieta, né? E eu só comia um ovo cozido por dia. E aí eu comi meu ovo cozido por dia e no outro dia de manhã eu fui para o hospital trabalhar, né? Fazer estágio. Quando eu cheguei lá no estágio, eu só bebi água e aí eu fui fazer o estágio lá dentro do hospital, com máscara, com jaleco, muito calor, lá não tinha, na época não tinha ar-condicionado, e aí eu acabei desmaiando. E aí, quando eles foram medir quanto que eu tinha de açúcar no corpo, eu estava com menos de 30, né, mililitros de açúcar, o que configura uma hipoglicemia. O que eles fizeram, né? Me acordaram e aí me deram comida para repor a falta de açúcar no corpo. Tá? Então, quando acontece hipoglicemia, que é uma condição dos não diabéticos, que ela não vai complicar, que ela só vai ter aqueles sintomas e vai retomar, a gente oferece, então, a comida, né, ou alguma coisa doce para a pessoa comer, que rapidamente isso volta. Agora, em situações que a pessoa é diabética e entra em hipoglicemia e não está respondendo, aí a gente precisa acionar o serviço de emergência, porque aí essa reposição de açúcar tem que ser direto no sangue, através de soros com açúcar, tá? Então, tem essas 2 condições. Então, quando a pessoa está sentindo esses sinais e sintomas, que são muito característicos, e ainda está consciente, orientada, a gente pode dar alguma coisa doce para ela comer, que logo ela vai melhorar. Agora, se ela não está respondendo, aí tem que acionar o serviço de emergência o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível. Não tem como, porque quando a pessoa está desacordada, essa reposição só é feita através do soro. Tá? Então, não tem outra condição a não ser fazer isso. E a nossa outra complicação que foi falada lá, que vocês fizeram as atividades, foi a crise convulsiva. A crise convulsiva. A crise convulsiva, ela também é uma intercorrência muito comum de acontecer, muito característico, tá? É bem claro, né, quando a pessoa está em crise convulsiva. A crise convulsiva, ela pode acontecer em pessoas que são epiléticas, que é o mais comum, que tem a doença, né, que tem a epilepsia, ou a crise convulsiva, às vezes, pode acontecer por questões de trauma, né? Quando a pessoa bate a cabeça em algum trauma, pode acontecer uma crise convulsiva. Vocês devem já ter visto, né? Principalmente vocês que mexem com esporte, devem ter visto as crises convulsivas em traumas, né? Depois de traumas, quando, por exemplo, os jogadores batem a cabeça e acabam tendo uma crise convulsiva, né? Ou em lutas, também é comum a gente ver a questão da crise convulsiva. A crise convulsiva, então, ela se caracteriza pelo movimento incontrolado do corpo, né, onde a pessoa apresenta,
né, uma descarga elétrica incontrolada do cérebro, é como se todos os neurônios dela entrassem em curto-circuito e durante esse momento não há nada a ser feito. Tá? Durante a crise convulsiva, não tem o que ser feito. Tá? Durante a crise convulsiva, o que se tem que fazer é aguardar o cérebro retomar a sua atividade. Então, o mais importante da crise convulsiva é o que não se deve fazer. Tá? Não se deve fazer durante uma crise convulsiva. Tá? O que não fazer na crise convulsiva? Não colocar nada da boca da pessoa. Não precisa colocar nada na boca da pessoa, tá? A língua não vai enrolar e cair para dentro. Se ela morder a língua, isso é possível, tá? De ser revertido depois, não tem problema. Não deve segurar a pessoa, tá? Não se deve segurar os braços e a perna dessa pessoa, porque isso não é nada eficaz, tá? E não se deve tentar acalmar o indivíduo, porque ele não vai parar. Não adianta tentar acalmar, tá? Não adianta ficar falando, gritando o indivíduo, né? Porque não vai adiantar. Tá? Então, a gente não deve. O mais importante, não colocar nada na boca dessa pessoa. Tá? Não tente colocar nada na boca dessa pessoa, porque não vai adiantar de nada colocar alguma coisa na boca dessa pessoa, a não ser que você queira sufocar ela e machucar. Tá? O que se deve fazer, então, na crise convulsiva? Proteger a cabeça da pessoa. Você pode botar a cabeça da pessoa no seu colo ou colocar embaixo da cabeça, né, algum pano, né, alguma camiseta, algum lençol, uma toalha, tá? Somente proteger a cabeça desse indivíduo para que ele não se machuque, né? Retirar qualquer coisa que tiver ao redor que possa machucar a pessoa. Então, tem que dar espaço para ela poder se tremer. E assim que a pessoa parar de tremer, assim que parar as contrações, colocar a pessoa em posição de segurança. Em posição lateral de segurança. É isso que se deve fazer. Não se deve tentar segurar esse indivíduo, tá? É muito comum em crise convulsiva você ver as pessoas querendo segurar para que a pessoa pare de apresentar a convulsão. Não façam isso. Tá? O que está acontecendo ali com o indivíduo é uma descarga cerebral em que todo o corpo dele está sendo controlado por essa descarga e não vai ter nada que você faça para parar. Né? Essa descarga só vai parar, às vezes, com medicamento. E olhe lá. Tá? Então, na situação de rua, aconteceu uma crise convulsiva, protege a cabeça da pessoa, deixa ela ter os tremores dela o tempo que for. Assim que parar, você vira ela de lado, porque pode acontecer que ela vomite ou que tenha um excesso de salivação na boca, né, com que faça com que a pessoa fique com uma baba excessiva, e isso precisa ser
então expelido. Então, você coloca ela na posição lateral de segurança para que ela melhore. As pessoas que têm epilepsia, elas já sabem que isso acontece e geralmente elas avisam as pessoas, né, que estão ao redor, avisam que isso pode acontecer e o que deve ser feito. Né? Agora, as pessoas que nunca tiveram uma crise convulsiva e por algum caso vão desenvolver uma crise, como por exemplo dos traumas, pode assustar um pouco, né? Então, a outra coisa que a gente deve ficar muito atenta é sempre manter a calma durante essa situação, tá? É afastar as pessoas curiosas e manter a calma que isso vai passar. Tá? A crise convulsiva, por mais feia que ela seja, porque a pessoa perde o controle dos olhos, perde o controle do movimento, às vezes a pessoa pode urinar e evacuar durante a crise convulsiva e isso gerar um certo constrangimento, mas durante a crise não há nada que se faça. Então, durante aquela movimentação, aqueles tremores, nada vai fazer aquilo parar. Tá? Então, o que a gente pode fazer é proteger a cabeça do indivíduo. Se o indivíduo estiver, por exemplo, numa cadeira, é botar o indivíduo no chão e proteger a cabeça dele, afastar o que tiver ao redor para que ele não se machuque, tá? E assim que parar as contrações, lateralizar esse indivíduo. Tá? O importante sempre na crise convulsiva é aquilo que a gente não deve fazer. Tá? Não tentem colocar nada na boca da pessoa, porque ela pode engasgar com aquilo que você botou na boca, você pode se machucar, a língua dela não vai enrolar, tá? Ela não vai ter problema nenhum com a língua dela já faz parte do organismo dela, então ela não vai ter problema com a língua dela. Não tentem segurar a pessoa durante a crise convulsiva. Tá? E não adianta ficar gritando e chamando a pessoa, porque durante a crise convulsiva ela não está te ouvindo, ela não vai lembrar de nada, ela não está consciente, não adianta ficar gritando a pessoa achando que a pessoa vai melhorar. Tá? Não façam isso. Então, apenas protejam a cabeça desse indivíduo, retira qualquer objeto que tiver ao redor para que ele não se machuque e espera passar as contrações. Quando as contrações pararem, coloque em posição de segurança. Sempre lembrando que começou a ter a crise convulsiva, já tem que ligar, né, para o atendimento de emergência, porque esse indivíduo, depois da crise, ele precisa passar por atendimento médico para ver o que levou essa crise. Quando a pessoa é epilética, que ela já sabe que tem crise convulsiva, ela já sabe o remédio que ela vai tomar e ela mesma já consegue melhorar. Agora, não, a língua não enrola, Adriele, isso é é um mito, exatamente, é um mito. A língua não enrola, tá? Não precisa se preocupar. A língua, ela é um músculo, né? Como os outros músculos. Durante a crise convulsiva, ela vai estar contraindo igual os outros músculos que também estão contraindo durante a crise convulsiva. Então, ela não vai enrolar e nem vai causar nenhum mal para a pessoa que está tendo a crise convulsiva. O que a gente já viu acontecer é, por exemplo, as pessoas, por conta de achar que a língua vai enrolar, colocar alguma coisa dentro da boca da pessoa e a pessoa sufocar com aquilo ali que colocou, tá? Já chegou no hospital pessoa com meia dentro da boca, tá? Que aí estava quase sufocada. Já chegou gente com dente quebrado, porque as pessoas colocam alguma coisa para segurar a boca, colocam garfo, colher,
colher de pau dentro da boca da pessoa para que a língua não enrole, e aí o que acontece é que as pessoas quebram os dentes por causa disso. Ou quando coloca pano, a pessoa pode sufocar e se machucar, e o máximo que pode acontecer durante a contração é que a pessoa, ela mesma se morda, né? Pode acontecer dela morder, porque como a mandíbula também é controlada por um músculo, né? A tendência é de, às vezes, ela bater o dente e morder a ponta da língua. Se caso acontecer uma mordida, essa mordida ela pode ser resolvida depois, não tem problema. É mais fácil resolver a mordida na língua que a pessoa possa se fazer do que, por exemplo, ter que resolver os dentes quebrados da pessoa por ter colocado alguma coisa, ou essa pessoa sufocar por conta de colocar algum pano ou alguma coisa. Porque quando a pessoa está em crise convulsiva, a respiração dela continua sendo feita pelo nariz e pela boca. Se você coloca um pano na boca do indivíduo, ele não vai respirar tão bem com o pano, porque ele só vai ter o nariz, né? E a nossa respiração é muito pela boca. Então, a gente corre o risco de estar sufocando o indivíduo. Esse negócio de colocar qualquer coisa na boca é mito total e às vezes prejudica a pessoa, né? É muito triste você ver a pessoa chegando com o dente quebrado no hospital porque as pessoas colocaram alguma coisa dentro da boca do indivíduo, tá? E para você colocar qualquer coisa, você tem que forçar a mandíbula. E quando você faz esse forçamento na mandíbula, às vezes retira a mandíbula do lugar, porque durante a crise a pessoa não tem controle. Então você faz uma força exagerada e desloca a mandíbula, e isso dá uma dor depois que passa terrível. Terrível, a pessoa fica morrendo de dor na boca, não sabe por quê, e foi porque deslocou a mandíbula durante a crise convulsiva, né? E a crise convulsiva, ela é uma das intercorrências que mais a gente vê assim, acontecer coisas erradas, tá? Durante a crise convulsiva. É o mais comum de ter ações equivocadas durante a crise convulsiva. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E tem que ter, nesse momento, muita calma, né? E muita calma para dizer assim, não precisa fazer isso, né? Não tem necessidade disso, porque a crise, ela não é uma condição bonita de se ver, né? Principalmente para quem nunca viu uma crise convulsiva, ela deixa a pessoa numa fisionomia muito feia, né? Porque a pessoa perde a fisionomia, os olhos viram, começam a babar, começa aquela postura, né? A pessoa tende a ficar, né, curvada. Então, é um episódio muito feio, digamos assim, de se ver. E as pessoas se assustam muito e querem fazer alguma coisa. E aí, no intuito de querer fazer, acabam prejudicando ali o indivíduo, tá? Então, não coloquem nada na boca da pessoa durante a crise epilética, porque vai passar e não vai acontecer nada. A língua não vai enrolar, a língua não vai cair para dentro, porque a língua já faz parte da pessoa. A língua é um músculo, igual aos outros músculos que a gente tem, e durante a crise convulsiva, ela também vai estar em movimento, porque ela é um músculo. E a crise convulsiva é uma descarga elétrica nos músculos, né? Então, é claro que ela vai estar se movimentando. Por isso que as pessoas falavam, a língua vai enrolar. É claro que ela está se movimentando, porque ela também é um músculo. Tá? Então, a gente tem que fazer isso. Outra coisa que é muito comum é querer segurar a pessoa para que ela pare de se debater. Isso não vai acontecer. Ela não vai parar de se debater porque alguém segurou. Ela só para de se debater quando o cérebro voltar à condição dele natural. Tá? Então, não vai ser a pessoa segurando, nem a pessoa gritando, nem a pessoa fazendo orações que o indivíduo vai parar.
O indivíduo só vai parar quando o cérebro se reorganizar novamente, sair do curto-circuito que ele entrou. Tá? Então, é muito difícil, as pessoas tendem, assim, quando tem uma crise convulsiva, ficarem muito agitadas, tá? E isso não ajuda quem está em crise. Pelo contrário, porque o barulho, ele é um incentivador da contração. Então, se tiver muito barulho, mais o processo de contração vai demorar. Então, aquele ambiente mais calmo, mais controlado, vai ajudar com que essa crise passe mais rápido. Então, é difícil isso em relação a isso. Outra coisa em relação a colocar pano na boca é que, às vezes, a pessoa não percebe quando parou a crise e tem que tirar o pano. E isso que dá o problema do sufocamento, porque às vezes esquece que colocou um pano e a pessoa acaba colocando esse pano para dentro da boca, tá? Então é bem complicado essa questão dos panos. Não tem limite de tempo, Adriele, assim, não tem um limite de dizer assim, como que eu posso dizer? A crise tem que durar tantos minutos. Não, não tem um limite. Tem crises que podem durar mais de 5 minutos, né? Que daí são crises que estão relacionadas a problemas cerebrais. Né? As crises com menos de 5 minutos, que são as mais comuns de acontecer, né? São crises que já são esperadas, né? Como, por exemplo, assim, as crises relacionadas às altas temperaturas, elas duram menos de 5 minutos. As crises nas pessoas epiléticas geralmente duram menos que 5 minutos, aquelas que já tomam medicamento. As crises por trauma, né? Por batida da cabeça, também duram menos que 5 minutos. Mas existem crises que duram mais de 5 minutos, que é quando a pessoa tem algum problema já cerebral. Por isso que toda crise convulsiva precisa passar por atendimento médico depois da crise, porque precisa realmente se ver. E o ideal, falando em tempo, é que se marque sim o tempo que ficou em crise, tá? Não que isso vai interferir para o processo da pessoa melhorar ou não, mas pode ajudar depois no diagnóstico, tá? Você saber se essa crise foi curta ou foi longa. E aí, curto ou longa, a gente fala que é menos de 5 minutos e mais de 5 minutos de crise, tá? Mas a gente não, durante o atendimento, o que a gente faz é contar esse tempo para depois ajudar a fechar o diagnóstico, tá? Mas pode acontecer crises mais longas do que 5 minutos, tá? Não é incomum de acontecer essas crises longas. Principalmente se as pessoas também já tomam remédio, já são epiléticas, a tendência é a crise ficar mais longa com o passar do tempo, né? E quando os remédios ficam desajustados, isso acontece mais frequentemente, né? E aí tem que procurar o atendimento novamente. Quem tem crise convulsiva crônica, né, às vezes tem algumas patologias que você já sabe que a crise vai acontecer, por exemplo, 3, 4 vezes por dia, ou até mais episódios por dia. Aí, nesse caso aí, já são pessoas que precisam de um acompanhamento mais rigoroso com o neuro, né, com o neurologista. Eu conheço, tenho um conhecido que ele tem uma alteração cerebral, uma criancinha, e ele tem uma alteração que antes dele começar a tomar os medicamentos que ele toma hoje, ele tinha de 15 a 20 crises convulsivas por dia. Aí, claro, nesse caso que são crônicas as crises, por um problema já cerebral, aí nesses casos a família, né, ela já é instruída e orientada a ficar em casa mesmo, porque já sabe que aquilo ali vai acontecer.
Agora, em pessoas que nunca tiveram e apresentam uma crise, precisa ir imediatamente ao médico, e pessoas epiléticas que começam a apresentar crises recorrentes também precisam procurar o médico novamente para ajustar o medicamento. Tá? Então, depende muito do que causa. Eu trabalhei também com uma pessoa que tinha epilepsia controlada com medicamento, mas quando ela ficava muito agitada ou muito feliz, muito eufórica, ela tinha crise convulsiva, né? Então, assim, a gente meio que já sabia, né, que quando ela estava muito agitada, ela ia ter a crise. Então, uma das coisas que a gente tem também é que as pessoas epiléticas, elas precisam conhecer qual é o gatilho que faz com que a crise aconteça, né? Então, assim, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela acaba já se conhecendo e sabendo qual que é o gatilho que vai liberar. Então, e a gente que fica junto, a gente acaba percebendo algumas alterações na pessoa que vão gerar a crise epilética. Mas nesses casos aí são aquelas pessoas que têm realmente a epilepsia. Agora, quem nunca teve uma crise precisa ir imediatamente ao médico. Outra coisa comum de acontecer é nas crianças, né, com febre. Quando a temperatura passa de 41 graus, o cérebro, para tentar se proteger, ele libera, né, uma crise convulsiva. Ele entra em crise convulsiva por causa da alta temperatura. Então, é comum em crianças, principalmente pequenas quando eu digo abaixo de 2 anos, terem crises convulsivas por causa da temperatura alta, né? E aí, se você não resolve o problema da temperatura, você não para a crise convulsiva. Então, nesses casos também é necessário imediatamente ir para o hospital, porque precisa fazer o controle primeiro da temperatura para acalmar a crise. E aí é aquele negócio, começou a ter crise convulsiva, o que eu faço? Protege a cabeça, deixa a pessoa se debater, na hora que melhorou, vira de lado e aí vai encaminhar para o médico, tá? Para o atendimento médico. Não precisa também sair correndo com essa pessoa durante a crise para procurar o atendimento, tá? Porque às vezes é pior você tentar você movimentar uma pessoa em crise, porque você pode machucá-la, porque a contração que ela faz é tão forte que, dependendo do movimento que você faz, você pode machucar o músculo e até o osso da pessoa. Então, o ideal é que esse transporte só aconteça quando a crise diminuir ou quando a crise parar. Não tentar fazer essa movimentação da pessoa durante a crise, né? A não ser que for para uma equipe especializada em resgate, né? Que consegue fazer isso. Agora, tentar fazer isso, né, em casa, botar dentro de um carro para sair correndo, para levar para o hospital, porque isso acontece, não é o ideal, porque você pode machucar o indivíduo, tá? Até botar dentro do carro pode ser você pode gerar ali mais problema do que ajuda. Tá? Então, a gente precisa ter, assim, esse cuidado. E crise convulsiva é uma coisa que vocês podem estar lidando muito, porque crianças epiléticas, quando fazem esportes, se agitam muito. E a agitação é um grande desencadeador de crise convulsiva em quem tem epilepsia, né? Então, vocês podem acabar vivenciando, né? Vivenciando essa intercorrência no dia a dia de vocês como professores de educação física. Tá? Então, tem que ter, assim, bem claro o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, se caso ali uma criança tiver, porque é bem comum ter, enquanto está praticando a atividade física, né, sem estar relacionado ao trauma, porque a pessoa se agita demais, né, a criança fica muito agitada durante a atividade física, e isso pode acabar desencadeando, então, nela, uma crise epilética, né, ou
uma crise convulsiva, como é o termo mais exato de usar, porque a crise epilética a gente usa para as pessoas que têm o diagnóstico de epilepsia, né? E a crise convulsiva a gente utiliza para todo o processo que é desencadeado sem necessariamente a pessoa ter epilepsia, certo? Bom, Adriele, eu acho que é isso. Você tem alguma dúvida desses 3 itens, né? Eu vi que você mandou para mim lá no WhatsApp o seu trabalho, né? Que eu vou estar corrigindo. Ficou com alguma dúvida com o material que você levantou também? Não? Tudo tranquilo? Então, beleza. Na semana que vem, a gente vai estar trabalhando, né, a questão dos traumas em si, né, da abordagem que a gente faz com os traumas, porque a gente está vendo até agora tudo condições mais clínicas, né, que a gente usa o suporte básico de vida. E aí, na semana que vem, a gente vai ver numa situação de trauma em si, qual o passo a passo que a gente deve seguir, que é parecido com o suporte básico de vida, mas tem que ter algumas atenções, porque o trauma envolve mais riscos do que as situações clínicas, tá? Então, eu vou deixar salvo lá o material e daqui a pouco eu já corrijo a atividade que você enviou e já libero a nota daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado por hoje e até semana que vem. E avisa sua avó que não precisa colocar pano na boca do netinho, que vai passar e ele vai melhorar. Não precisa ter medo, a língua não vai enrolar. Tá bom? Até mais. Ah, eu sei, isso é muito comum, né? Principalmente as pessoas mais antigas, elas não entendem isso, né? Que podem estar, em vez de ajudar, estar prejudicando, principalmente aquelas pessoas que sempre fizeram isso e sempre deu certo. Ainda bem que sempre deu certo, né? O problema é que às vezes pode dar errado, e aí no que dá errado, às vezes não tem volta. Então, o medo é esse, né? De estar avisando, mas de repente fala: olha, se você botar eu sei. Se a senhora coloca o pano na boca, por onde que ele vai respirar, né? Só pelo nariz? E aí, pelo nariz é mais difícil de respirar do que pela boca, né? Quem sabe assim a gente vai indo pelos lados até tentar chegar à resposta. Mas é assim mesmo, é um processo. Mas quando acontecer com alguns seus, algum perto de você, você já sabe que isso pode estar aí prejudicando mais do que auxiliando, né? Para a gente também não repetir essas práticas que podem estar aumentando os riscos, né? Porque senão a gente acaba repetindo, porque quando a gente não sabe, a gente acaba indo pela memória que a gente tem de outras situações, né? Então, é importante também ficar claro que o que isso pode acarretar, né? Que é o mais importante para a gente não repetir. Realmente, professora, sabe, a falta de informação leva a gente a cometer os mesmos erros, né? Eu toda a vida acreditei nisso aí que ela falava para mim. Sim, porque a tendência é a gente repetir aquilo que a gente vê, o que a gente está acostumado, é isso mesmo que acontece, né? E sem a gente saber dos riscos, né? Porque isso que ela faz é uma coisa intuitiva e é uma coisa que é muito falada, que as pessoas têm esse costume de pegar e falar: ah, vai enrolar a língua. É claro que a língua está se mexendo, a língua é muscular, a língua vai ficar se mexendo durante a crise, tá? Mas isso não tem problema que ela se mexa, né? O problema maior é você machucar. Eu já vi gente engolir dente durante crise convulsiva porque colocaram uma colher de pau e quebrou o dente e a pessoa engoliu o dente. Aí você tem mais problemas com as intervenções do que com a crise convulsiva em si, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de saber os riscos, né?
Eu falo que em situação de emergência, às vezes é melhor você saber o que não deve fazer, é mais importante do que saber o que deve, né? Porque o que não deve é mais prejudicial do que o que deve ser feito. Então, a gente ter essa noção é muito importante, porque senão a gente acaba repetindo o que nos é colocado de maneira informal, né, e de cultura popular, que às vezes não faz tão bem para a pessoa. Né? Embora a intenção seja boa, mas o risco é muito grande. Né? E aí a gente tem que ir aos pouquinhos e mudando, né, esses conceitos, para a gente repassar o que realmente pode ajudar. Não é verdade? É isso mesmo. Então tá bom, Adriele, muito obrigado por hoje e até semana que vem. Até, tchau, tchau.